O PIB cresceu 0,8% nos últimos 3 meses em relação ao segundo trimestre deste ano. A alta é a maior desde o começo de 2017. Podemos acreditar que esse é um sinal de recuperação da economia? O que esperar de 2019 com o novo governo eleito? Esse é o assunto que vamos debater com o ex-secretário da Fazenda nos governos Olívio Dutra e Tarso Genro, Odilo Tonnelier, e o economista da Fiergs, André Nunes. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos começar. A economia vem apresentando lentos sinais de crescimento nos últimos anos. Por que o ritmo tem sido esse lento? Olha, são vários fatores que fazem isso, né? Mas acredito que para 2018, o que contribuiu muito para essa lentidão na recuperação foi o cenário de elevada incerteza, né? Tanto os consumidores quanto os empresários foram bombardeados aí de eventos que trouxeram muita incerteza para o cenário. A gente pode lembrar lá da paralisação dos caminhoneiros, depois a consequência como o tabelamento dos fretes, aí a subvenção do preço do diesel significou aumento de imposto, depois a gente teve lá a Copa do Mundo, eleições também, trouxe muita incerteza, o cenário eleitoral foi super polarizado. Tudo isso acaba desmobilizando os consumidores, os empresários, e a roda da economia acaba andando um pouco mais lentamente. Então, a gente acredita que 2018 foi um ano bem atípico. Para 2019, a gente espera um ano um pouco melhor, um pouco mais normalizado, em que pese toda a incerteza também que traz aí, que tem com o próximo governo. Bom, além da calma, você quer lembrar que tem Copa América no Brasil. Então, talvez seja, se a gente estava falando de futebol, colocou isso na conta também, talvez você possa impulsionar, pelo menos o turismo, né? Doutor Odilo. Boa noite Seja a todos aqueles que nos assistem. Boa noite, nosso André. Boa noite a todos. É uma satisfação que te agradeço o convite. Eu acho que nesses períodos assim cortados, tipo 3 meses ou 1 mês, mesmo 3 meses é um período, a gente sempre tem que ter cautelas, né? Porque estamos comparando com outro período, é um segmento muito pequeno. Acho que o André falou bem, quer dizer, no trimestre anterior teve aquela série de eventos. Verdade. O efeito da greve dos caminhoneiros foi terrível sobre a economia, né? Aí, na verdade, eu acho que coincide, né? Esse trimestre que cresceu 0,8 sobre aquele trimestre anterior com todos aqueles problemas. Então, o que a gente precisa para ter uma análise um pouco melhor, mais conclusiva, realmente é diluir num período maior. Mas, embora a gente sempre esperamos, né, que a economia cresça alguma coisa, especialmente que tenha repercussão no emprego, enfim, na renda das pessoas. Doutor Odilo, a gente está com um pequeno problema no microfone, então eu vou passar para o senhor esse microfone para a gente, enquanto não solucionar, vamos conhecer aí. Mas voltando então, a comparação é muito curta. Se a gente for ver além de ser um período pequeno, que sempre a gente tem que ter cautela. Além disso, nós estamos comparando com um período que foi difícil para a economia. Teve, o André já citou, na greve dos caminhoneiros, outros períodos que o PIB, acho que mergulhou. Todos nós aí queremos que, efetivamente, a economia, independente das nossas convicções a respeito do modelo, etc., mas, acima de tudo, a economia tem que crescer, porque isso aí tem renda, tem emprego, enfim, tem uma série de consequências sociais que a gente sempre está querendo de que melhorem, né? Temos discussões sobre métodos, sobre o potencial do país, como crescer e como distribuir a renda. Então, a gente torce para que o Brasil cresça. E nesse ponto, para a gente, até para ter uma discussão melhor, que é de como distribuir a renda, como aplicar os recursos públicos, né? Nesse país que está tão, né, comprometido e tão abalado pelo desemprego que nos abala. Mas nós esperamos, acho que esse longo período aí de que a economia tem tido um crescimento muito baixo e até negativo, ele não é para durar sempre. Até está mais fácil crescer agora. Acho que no próximo período tem algum momento que a economia vai sair daquele... Quer dizer, o limite, ela está num limite muito inferior, num buraco, por assim dizer. Bom, aí fica mais fácil crescer, porque tem recursos ociosos né? E isso potencializa ou dá condições para a economia que possa crescer. Eu acredito que o ano que vem, em que pese as incertezas que nós temos, mas acho que mais tarde ou mais cedo a economia vai crescer um pouco, apesar do governo. Mesmo que o governo erre, a economia vai crescer, porque ela está num patamar muito baixo. Bom, dizem que a economia vive de ciclos, a gente está aguardando esse ciclo positivo. Agora, tem um problema que mesmo com um ciclo positivo, a gente recebeu, por exemplo, 2 especialistas, o doutor Darcy
da FGTAS, né, representando o Cines, por exemplo, aqui do estado, e também a Lúcia, que eu não me recordo o sobrenome da Lúcia, que representa o DIEESE, trazendo números, a Lúcia Garcia, isso, e o doutor Darcy Cunha. E a doutora, então, Lúcia Garcia nos trouxe números sobre a recuperação no desemprego, nessa taxa de desemprego. A gente tinha uma leve recuperação dos postos de trabalho, uma leve queda na taxa de desemprego. Ambos nos chamaram a atenção para duas situações: a precarização desse emprego, né, se vão receber a mesma coisa, a qualidade desse emprego que pode estar surgindo agora para o ano que vem, e algumas pessoas que parece que a taxa, segundo o que a Lúcia nos mostrava, a taxa estaria estabilizada em 12 milhões de pessoas desempregadas. E essa taxa estando estabilizada levou muitas pessoas a não procurarem mais o emprego carteira assinada, CLT, ou estão se tornando empreendedores, autônomos, ou estão com empregos precários, como a gente chama, indo para o mercado informal. Vocês acham que essa recuperação, esse ciclo positivo que pode estar vindo, vai desestabilizar essa taxa, podendo baixar para 10, 9 milhões, o que a gente deseja é que ninguém fique desempregado, mas enfim, dentro da realidade econômica. Vou começar com o Odir, depois o André. Não, isso certamente, mesmo que a economia volte a crescer um pouco mais, mas digamos, o patamar de emprego ele tende a ser mais difícil de sair dessa estabilização, que ela está estabilizada, mais difícil de sair. Primeiro, porque ele na verdade, ele espera um pouco, né, até que a economia, até que se aumente o produto, para efetivamente os empresários admitirem novos empregados. E mesmo que se tenha um crescimento econômico bom, digamos que, para efeitos de exemplo, que se cresça 4%. As empresas, só para efeito de exemplo, porque essa hipótese eu não acredito, as empresas se organizaram diferente. Elas não quer dizer que elas vão aumentar o seu quadro de pessoal em 4%. Se organizaram diferente, tem tecnologia, tem processos de produção completamente diferentes, tem essas alternativas de precarização da mão de obra, enfim, tem diversas alternativas, tudo no sentido de justamente, como a economia estava vivendo um momento de muito aperto, então as empresas é como se buscaram formas de diminuir seus custos, isto é, diminuindo o custo da mão de obra, diminuindo o custo do emprego, procurar outras alternativas que eles julgaram mais baratas. Este é o preço dessa crise, de crises que abalam sobre a economia, de que quando ela volta a crescer, ela já não emprega o mesmo número de pessoas que empregava antes. André. A gente consegue analisar ao longo do tempo, né? Os dados mostram muito do que o Odir está falando. A gente tem o emprego, ele chega mais atrasado com o ciclo econômico. A gente precisaria, de fato, crescer por 1, 2 anos consecutivos para aí o emprego vir de forma mais forte. Porque existe ociosidade dentro das empresas, tanto da ociosidade do ponto de vista de capital, né, mais possibilidade de trabalhar mais horas por dia, quanto as próprias pessoas que estão lá fazer hora extra, trabalhar outro período, né? Então, a empresa consegue se organizar de forma a produzir mais com o mesmo número de recursos, sem investir tanto e sem contratar tanto. Dessa forma, a gente imagina que, olha, tem que crescer não só esse ano, tem que crescer ano que vem, para aí a gente começar a ver uma resposta um pouco mais significativa, talvez mais sensível na vida das pessoas, né, de oferta de trabalho. Sim. Vamos falar sobre as privatizações. O governo eleito fala em um programa de privatizações. Como vocês analisam essa questão? Vender estatais pode ajudar a equilibrar as finanças ou pode ser apenas um paliativo? Sempre se pergunta, né, privatizar. A discussão deveria ser privatizar ou não, ou privatizar que tipo de empresa? Que tipo de privatizações estamos falando? André. Eu concordo, né, com isso no seguinte sentido, né? A gente não pode partir do ponto de vista que a gente tem que privatizar para resolver o problema das contas públicas. Né? Fechar as contas tem a ver com tu criar uma estrutura de receitas e despesas que se fechem ao longo do tempo sem precisar de receitas extras de privatizações. Então, meu ponto de vista não deve ser essa a estratégia, deve ser outra, dizer, olha, de fato, esse serviço ele vai ser melhor prestado pelo setor privado ou não? Né? A gente vai conseguir avançar na qualidade de prestação de serviço, de atendimento à população,
com um custo módico, né? com custos adequados em relação ao que seria o setor público ou não. Né? Se a gente consegue melhores investimentos em estradas, melhorar a qualidade de estradas, melhorar a qualidade de fornecimento de energia elétrica, de saneamento com o setor privado, a gente tem que partir para esse modelo, independente de que isso vai entrar muito mais dinheiro ou não na conta do governo. A partir da ideia de que a gente vai privatizar simplesmente para fazer caixa, sem pensar numa estratégia de gerar melhores serviços para todo mundo, né? Parte-se de uma premissa errada. Eu imagino, eu espero, né, que o governo tenha essa visão, dizendo, olha, o setor privado ele vai conseguir fornecer serviços, fornecer um atendimento melhor do que o governo está conseguindo fornecer, porque o governo está extremamente atarefado com outras questões que ele não consegue dar conta, como, por exemplo, a saúde, a educação, né, as questões mais básicas. Então, vamos lá, algumas coisas a gente vai, né, refino de petróleo, a gente vai deixar isso para o setor privado. Dentro de uma estratégia de país, isso é possível e às vezes, até desejável, do ponto de vista que o tamanho que o governo tem no Brasil. Agora, não pode ser visto simplesmente como uma renda que vai, né, um recurso que vai ser usado para fechar as contas no ano, porque no próximo ano aquelas despesas vão existir e o déficit vai acontecer novamente. Então, tem que ter uma solução de mais longo prazo para isso. Bom dia. A questão da privatização, ela tem um apelo ideológico, né? Que normalmente ele é utilizado na discussão do tamanho do Estado. Porque o Estado é muito grande, vamos privatizar. Quer dizer, às vezes essas empresas, a maior dos casos, por sinal, não depende em nada do Tesouro, nem as nossas aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nem da União, raramente alguma, e se alguma depende, não serão essas que serão privatizadas. Então, aí, na verdade, é para satisfazer um apelo ideológico, um apelo de princípio, que não tem efeitos, digamos, nas contas públicas. Nas contas públicas é o seguinte, tu tem que ter receita ordinária, aquela que vem sempre, do tamanho ou com oscilações, que sempre é possível ter. Tem um ano lá, um período que tu tem um déficit, mas no outro tu supera e tal. E é isso que resolve. E o que resolve, digamos, o equilíbrio das finanças públicas de um país? É a base disso, tu precisa fazer a economia crescer. Evidente que tem empresas que o próprio governo diz, olha, isso aqui, vamos fazer uma parceria e tal, que não tem função no Estado. Agora, as empresas que são estratégicas para uma economia, como o próprio do petróleo, da Eletrobras, eu digo que são parte sim, que um Estado, nem o Brasil, nem um outro país, mesmo dos mais liberais possíveis, não abre mão, porque é fundamental, por exemplo, na área da energia, na área do próprio petróleo. Aliás, as grandes indústrias produtoras de petróleo, a maior parte são, inclusive, têm estatais ou têm grande participação. Isso não resolve o problema de déficit público. Isso a gente tem que estabelecer. Não deve. Tem interesse, tem um apelo político para privatizar, para dizer que está diminuindo o tamanho do Estado. Mas ela não afeta, porque tu vende uma estatal, tu pode pagar um mês. Tá? Depois, como disse o André, no outro mês ela não vai estar ali de novo, ela não se cria de novo. Então não tem tantas empresas assim para todo mês vender uma grande empresa. Imagine que nós temos uma dívida, se for para pagar a dívida pública, para bater a conta de juros, uma conta aí de 70% de dívida sobre um PIB, nós teríamos 5 trilhões de dívida. Não tem estatal vendendo tudo que pague ou que reduza drasticamente a ponto de diminuir a conta de juros. O que nós precisamos é ter uma política econômica capaz de fazer a economia crescer, gerar receitas públicas e estas sim equilibrarem as contas públicas, na verdade. Esse efetivamente é a solução para as contas. Quem quer por motivos ideológicos em vender uma empresa, porque tem tudo bem, mas é outro assunto. Não me falem que isso é para resolver o problema das contas públicas. Não dá. Não tem empresas que sejam suficientes para esse desequilíbrio que é estrutural das contas públicas. Ele é esse ano, foi ano passado, será de novo tantos anos vierem pela frente. Então, este é o processo que a gente tem que entender. Tem gente que acredita num Estado sem empresa, que não sou eu. Esses querem vender e utilizam esse da dívida pública, mas não, para isso não é. Eles simplesmente têm o direito, é uma espécie de um dogma de querer vender as empresas públicas. Bom, tem espaço
entre a população, digamos, esse discurso. Bom, a gente está com pouco tempo, eu quero registrar aqui a participação virtual, a presença virtual do Paulo de Canoas. Você que já conhece o Conexão RS, a gente deixa o espaço aberto para a sua participação, 995882374. Pelo WhatsApp, ele diz, olha, acredito que somente acabando com a estabilidade dos funcionários públicos irá melhorar o atendimento das estatais. É a opinião do Paulo de Canoas, seja bem-vindo. Bom, ficaram dois temas aqui que eu vou deixar o convite já, tanto para o André como para o Odir, para que a gente possa retornar e conversar. Mas resposta rápida de cada um. A, B ou C? A, reforma da Previdência. B, reforma tributária. Ou a resposta C, as duas são imprescindíveis, vou botar D, nenhuma das alternativas acima. A reforma da Previdência é uma condição necessária para o governo sinalizar de que vai conseguir equalizar a despesa pública nos próximos anos. Agora, é um tema super complexo, a gente poderia discutir ele bastante tempo aqui. Eu assinalo a alternativa B. A reforma tributária é absolutamente imprescindível. Ela é injusta para todos, especialmente para os consumidores, e é um desequilibrador do nosso sistema econômico. Então, eu assinalo a B. Fica aqui, então, o debate já aberto para uma outra oportunidade, falarmos sobre reformas. Seja sempre bem-vindo, André, obrigado por atender ao nosso convite. E, doutora, da mesma forma, seja sempre bem-vindo. Obrigado.